Meu filho desapareceu por 2 semanas. Quando fui à casa dele, algo estava se movendo debaixo da cama. 14 dias. 14 dias sem ouvir a voz do meu David. Para uma mãe que recebia ligações dele todos os dias às 7 da manhã, religiosamente, desde que ele saiu de casa aos 22 anos, isso era como viver no inferno. Eu me chamo Margaret, tenho 58 anos, e sempre acreditei que conhecia meu filho melhor do que qualquer pessoa no mundo. David era meu único filho, nascido depois de 3 abortos espontâneos que quase destruíram meu casamento. Quando Harold morreu de infarto há 5 anos, David se tornou ainda mais protetor comigo. Ele ligava toda manhã para saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa no mercado, se a pressão estava controlada. Até 2 semanas atrás. A primeira manhã sem ligação, pensei que ele estava doente. Liguei para o celular dele e Jessica, minha nora, atendeu com aquela voz doce que sempre me incomodava um pouco, embora eu nunca soubesse explicar por quê. Oi, Margaret. David está dormindo ainda. Trabalhou até muito tarde ontem. Ah, claro. Pode pedir para ele me ligar quando acordar? Claro que sim. Tenha um ótimo dia. Mas ele não ligou. Nem naquele dia, nem no seguinte. Jessica sempre tinha uma desculpa pronta. David estava em reuniões importantes. David estava com dor de cabeça. David estava viajando a trabalho, coisa que ele nunca fazia sem me avisar antes. A cada ligação minha, Jessica soava mais impaciente, como se eu fosse uma sogra pegajosa que não conseguia aceitar que o filho havia casado. Margaret, você precisa entender que David está construindo a carreira dele. Ele não pode ficar ligando para a mãe todo dia como se fosse um adolescente. Essas palavras me cortaram como uma faca. Era a primeira vez que alguém falava assim comigo sobre minha relação com David. Ele sempre disse que adorava nossos telefonemas matinais, que era o melhor momento do dia dele. No 5º dia, liguei para o escritório de advocacia onde David trabalhava. A secretária, Dona Rosa, me conhecia há anos. Margaret, querida, David não aparece aqui há 1 semana. Achei que estava de férias. Meu sangue gelou. Férias? Ele não me disse nada sobre férias. Que estranho. Ele sempre comenta quando vai viajar com você. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Alguma coisa estava muito errada. Tentei ligar para Jessica novamente, mas ela não atendia. Mandei mensagens que ficaram sem resposta. Dirigi até a casa deles 3 vezes, mas nunca havia ninguém, ou pelo menos ninguém atendia à porta. A casa onde meu filho morava ficava num bairro tranquilo, com ruas arborizadas e casas bem cuidadas. David havia comprado aquela casa 2 anos atrás, logo depois de se casar com Jessica. Era uma casa de 2 andares, com um jardim frontal que Jessica fazia questão de manter impecável. Sempre que eu visitava antes, ela me recebia com um sorriso perfeito e café fresquinho. Mas agora, olhando para a casa da calçada, alguma coisa parecia diferente. As cortinas estavam todas fechadas, mesmo sendo meio-dia. O jornal estava acumulado na varanda há alguns dias. O gramado começava a ficar alto. Na 12ª noite sem notícias, não consegui dormir. Fica ali deitada na minha cama, olhando para o teto, imaginando os piores cenários possíveis. E se David tivesse tido um acidente? E se estivesse no hospital e Jessica não quisesse me preocupar? E se eles tivessem brigado e David estivesse passando por uma depressão? Na manhã do 14º dia, não aguentei mais. Vesti uma calça jeans e uma blusa confortável. Peguei minha chave reserva da casa do David, que ele havia me dado para emergências, e dirigi até lá com o coração batendo forte no peito. Eram 10 da manhã quando cheguei. O carro de Jessica não estava na garagem, mas o de David sim. Isso já me deixou confusa. Se David estava trabalhando, por que o carro estava em casa? Toquei a campainha várias vezes. Nada. Bati na porta. Silêncio total. Foi então que usei a chave. A casa estava escura, todas as cortinas fechadas. Um cheiro estranho pairava no ar, como se ninguém tivesse arejado o ambiente há dias. A sala estava arrumada demais, como se fosse uma vitrine. Não havia nenhum sinal de vida recente, nenhum copo na mesa de centro, nenhuma revista aberta, nenhum sapato jogado no chão. David! Chamei, minha voz ecoando pelos cômodos vazios. David! É a mamãe! Nada. Caminhei pela casa verificando cada cômodo.
A cozinha estava limpa demais, sem nenhum prato na pia. A geladeira tinha pouca comida. E o que havia parecia estar há tempo demais ali. No andar de cima, o banheiro principal estava impecável, mas o banheiro menor parecia não ter sido usado há dias. Quando cheguei ao quarto principal, meu coração disparou. A cama estava feita, mas havia algo perturbador na cena. As gavetas da cômoda de David estavam ligeiramente abertas, como se alguém tivesse mexido nelas às pressas. Algumas roupas estavam espalhadas pelo chão do closet. Foi quando ouvi um ruído baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse se mexendo devagar, tentando não fazer barulho. Parei de respirar e escutei com atenção. O som vinha de dentro do quarto, mas eu não via ninguém. Então ouvi novamente. Um movimento sob a cama. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser um animal que havia entrado na casa. Mas quando me abaixei e olhei debaixo da cama, quase desmaiei. Eram os olhos do meu filho me encarando no escuro. David? Sussurrei, sem acreditar no que estava vendo. Mãe? A voz dele saiu rouca, quebrada. Mãe, é você mesmo? Ele saiu de debaixo da cama com dificuldade, e quando a luz do quarto iluminou seu rosto, senti como se tivesse levado um soco no estômago. David estava magro demais, com olheiras profundas e barba por fazer. Suas roupas estavam sujas e amarrotadas, como se ele tivesse dormido nelas por dias. Mas o que mais me chocou foi o olhar nos seus olhos. Meu filho, que sempre foi confiante e determinado, me olhava como uma criança assustada. Meu Deus, David, o que aconteceu com você? Corri para abraçá-lo, mas ele se encolheu ligeiramente antes de se deixar tocar. Mãe, você precisa ir embora, ele sussurrou, olhando nervosamente para a porta do quarto. Se ela voltar e te encontrar aqui. Quem? Jessica? David? Do que você está falando? Ele balançou a cabeça, as mãos tremendo. Você não entende. Ela não é quem você pensa que é. As palavras do David ecoaram no quarto como um grito silencioso de socorro. Meu filho estava irreconhecível, não apenas fisicamente, mas havia algo quebrado nos seus olhos que me deixou apavorada. David, senta aqui comigo, disse, puxando-o suavemente para a beirada da cama. Me conta o que está acontecendo. Ele olhou para a porta novamente, como se esperasse que Jéssica aparecesse a qualquer momento. Quando finalmente se sentou ao meu lado, percebi que suas mãos não paravam de tremer. Mãe, há quanto tempo você está tentando falar comigo? 2 semanas, meu filho. 2 semanas que parecerem 2 anos. David passou as mãos pelo rosto e soltou um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Eu não sabia. Ela me disse que você não tinha ligado nem uma vez. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Como assim? Eu liguei todos os dias. Falei com a Jéssica várias vezes. Ela intercepta tudo, ele disse, a voz mal saindo. Meu celular, o telefone fixo, até as mensagens. Ela mudou todas as minhas senhas, mãe. Do e-mail, das redes sociais, tudo. Eu estava tentando processar o que estava ouvindo, mas parecia irreal demais. Mas, David, por que você deixou isso acontecer? Por que não reagiu? Ele riu, mas foi um riso amargo, sem nenhuma alegria. Você acha que eu não tentei? No início, eu pensava que ela estava sendo apenas protetiva. Ela dizia que suas ligações me distraíam do trabalho, que eu precisava focar na carreira. Parecia fazer sentido. David se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto, como um animal enjaulado. Mas foi ficando pior. Ela começou a controlar onde eu ia, com quem eu falava. Dizia que meus amigos eram uma má influência, que você estava tentando me manipular para não crescer. Cada palavra era como uma punhalada. Eu nunca fiz isso, David. Você sabe que eu sempre te apoiei em tudo. Eu sei disso agora, mãe. Mas ela tem um jeito de torcer as coisas. Ela pega uma frase que você disse, um tom de voz, e transforma em algo completamente diferente. Ela me convenceu de que você era possessiva, de que estava tentando sabotar nosso casamento. Sentei na cama tentando não chorar. Como eu não tinha percebido nada disso? Como havia deixado meu filho passar por isso sozinho? E no trabalho? Perguntei. Liguei no escritório e disseram que você não aparece há 1 semana. David parou de andar e me olhou com uma expressão que misturava vergonha e desespero. Ela me fez pedir demissão. O quê?
Jéssica disse que o salário de advogado júnior era muito baixo, que eu estava perdendo tempo naquele escritório pequeno. Ela conheceu um cara que ofereceu uma oportunidade de investimento melhor. Eu entreguei minha carta de demissão na semana passada. Senti uma onda de náusea. David havia trabalhado tanto para conseguir aquela vaga. Era o primeiro emprego dele como advogado formado, e ele estava tão orgulhoso. Que tipo de investimento? Não sei, ele admitiu, baixando a cabeça. Ela cuida de tudo isso agora. Diz que eu não entendo de finanças, que é melhor deixar com ela. David, ela assumiu o controle total da sua vida. Eu sei! Ele explodiu, mas imediatamente baixou a voz, olhando nervosamente para a porta. Você acha que eu não sei? Mas quando tentei confrontá-la sobre isso na semana passada, ela. Ele parou de falar e se sentou pesadamente na cama ao meu lado. O que ela fez, meu filho? David puxou a gola da camisa para baixo, revelando marcas roxas no pescoço. Meu coração parou. Ela disse que se eu tentasse sair, se eu tentasse falar com você ou com qualquer pessoa, ela me acusaria de agressão doméstica. Ela tem fotos, mãe. Fotos de hematomas no corpo dela que ela mesma fez. Levantei da cama tão rapidamente que senti tontura. Nós vamos sair daqui agora mesmo. Vamos para a delegacia e... Não. David me segurou pelo braço. Você não entende. Ela tem tudo planejado. Ela me mostrou um vídeo que gravou escondido, onde eu estava gritando com ela. Mas ela cortou a parte onde ela estava me provocando há horas, me xingando, dizendo coisas horríveis sobre você. Sentei novamente, tentando pensar com clareza. Então foi por isso que você estava escondido debaixo da cama? Ela saiu para trabalhar hoje de manhã, mas disse que se eu saísse de casa, se eu atendesse o telefone, se eu fizesse qualquer coisa, ela saberia. Ela instalou câmeras, mãe, nesta casa toda. Olhei ao redor do quarto com novos olhos. Agora entendia porque tudo parecia tão artificial, tão arrumado demais. Era tudo um cenário. Onde estão as câmeras? Por toda parte. Na sala, na cozinha, até aqui no quarto. Ela assiste tudo pelo celular. E debaixo da cama? É o único ponto cego que eu encontrei. Tenho passado a maior parte do tempo lá embaixo quando ela não está em casa. A realidade daquela situação começou a me atingir com força total. Meu filho estava sendo mantido prisioneiro na própria casa por uma mulher que eu achava que conhecia. David, há quanto tempo isso está acontecendo? Ele pensou por um momento. Aos poucos, começou logo depois do casamento, mas escalou muito nas últimas semanas. Acho que ela está planejando algo maior. Maior como? Antes que David pudesse responder, ouvimos o barulho de um carro entrando na garagem. David ficou pálido e se levantou de um pulo. Ela voltou, sussurrou, o pânico claro na sua voz. Mãe, você precisa sair. Agora. Não vou deixar você aqui com ela. Por favor, mãe. Se ela te vir aqui, vai ser pior para mim depois. Ela tem chaves de todas as saídas. Vá pela porta dos fundos rapidamente. Ouvi a porta da garagem se fechando. Jéssica estava entrando na casa. David me empurrou suavemente em direção à porta do quarto. Vá, eu vou ficar bem. Mas agora você sabe a verdade. David, eu não vou abandonar você. Não é abandono, é estratégia. Precisa ter cuidado para não dar munição para ela usar contra nós. Saí do quarto com o coração aos pedaços, ouvindo os passos de Jéssica no andar de baixo. Consegui sair pela porta dos fundos sem ser vista, mas quando cheguei ao meu carro, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Sentada ali no banco do motorista, uma certeza cresceu dentro de mim como fogo. Eu não sabia quem era Jéssica realmente, mas ia descobrir. E mais importante, eu ia tirar meu filho dali, custasse o que custasse. Porque uma coisa eu tinha absoluta certeza. Aquela mulher estava destruindo David sistematicamente, e eu havia sido cega demais para perceber. Passei 3 dias planejando minha próxima visita a David. 3 dias observando os horários de Jéssica, decorando sua rotina. Descobri que ela saía toda manhã às 9h30 e voltava sempre entre 12h e 1h. Era uma janela pequena, mas suficiente. No quarto dia, estacionei 2 quadras longe da casa e caminhei até lá. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvir. Quando toquei a campainha usando nosso código, 2 toques curtos, uma pausa, 3 toques longos,
David apareceu na porta em questão de segundos. Mãe, você voltou, ele disse, e pela primeira vez em semanas, vi um lampejo do meu filho de antes nos seus olhos. Claro que voltei. Você achou que eu ia te abandonar? Entramos rapidamente na casa. David havia tomado banho e estava com roupas limpas, mas ainda parecia assombrado. Sentamos na cozinha, longe das câmeras do quarto que ele havia me mostrado. Como você tem passado? Melhor. Desde que você veio, saber que você sabe a verdade. Isso me deu forças que eu não tinha há meses. Peguei as mãos dele nas minhas. Ainda estavam tremendo. David, preciso te fazer algumas perguntas. Sobre Jessica. Sobre como vocês se conheceram. Ele assentiu. Pergunte o que quiser. Você se lembra de algum comportamento estranho dela antes do casamento? Qualquer sinal? David ficou pensativo por um momento. Tinha algumas coisas, mas eu interpretava como zelo. Ela sempre queria saber onde eu estava, com quem estava falando. Dizia que era porque me amava muito e tinha medo de me perder. E a família dela? Você conhece os pais? Não. Ela disse que eles morreram num acidente quando ela era adolescente, que foi criada por uma tia que também morreu pouco antes de nos conhecermos. David pausou. Na verdade, mãe, agora que penso nisso, ela nunca tinha fotos de família. Dizia que era doloroso demais guardar lembranças. Senti um arrepio. E amigos? Ela tinha amigas próximas? Algumas colegas de trabalho, mas nunca vi ela manter contato próximo com ninguém. Ela sempre dizia que preferia passar o tempo comigo, que eu era tudo que ela precisava. Cada resposta confirmava minhas suspeitas. Jessica havia isolado David desde o início, cortando todos os laços que ele tinha com outras pessoas. E onde ela trabalha mesmo? Numa empresa de marketing. Ou pelo menos era o que ela dizia. Mas agora que você pergunta, David franziu a testa. Ela nunca me levou lá. Nunca conheci nenhum colega dela. E ela sempre recebe ligações de trabalho em horários estranhos. Que tipo de ligações? Conversas sussurradas. Às vezes ela sai de casa no meio da noite dizendo que tem uma emergência no trabalho. Marketing não tem emergência de madrugada, não é? Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho inconfundível de um carro na garagem. David ficou branco. Ela voltou cedo, sussurrou. Mãe, você precisa. Não. Desta vez, eu fico. Mãe, você não entende. Ela é perigosa quando fica irritada. Mas já era tarde demais. A porta da cozinha se abriu e Jessica entrou. Quando me viu sentada à mesa com David, seu rosto passou por uma transformação que me gelou até os ossos. Por uma fração de segundo, vi algo frio e calculista em seus olhos antes da máscara doce voltar ao lugar. Margaret, que surpresa agradável! Ela disse. Mas sua voz tinha um tom que não combinava com as palavras. David não me disse que você viria nos visitar. Não avisei antes, respondi, tentando manter minha voz firme. Estava com saudade do meu filho. Jessica caminhou até David e pousou a mão no ombro dele de uma forma que parecia carinhosa, mas vi ele se enrijecer sob o toque. David, querido, você não me contou que estava se sentindo bem o suficiente para receber visitas. A forma como ela disse, se sentindo bem, fez meu estômago embrulhar. Como se David estivesse doente, quando na verdade ele estava sendo mantido prisioneiro. Jessica, disse, ficando de pé, preciso falar com você. Sozinha. David me olhou com pânico. Mas Jessica sorriu. Foi um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Claro, vamos para a sala. Seguimos para a sala de estar, deixando David na cozinha. Jessica se sentou numa poltrona como se fosse uma rainha recebendo uma súdita. Eu permaneci de pé. Jessica, eu sei o que você está fazendo com meu filho. Ela inclinou a cabeça, fingindo confusão. Não entendi, Margaret. Do que você está falando? Pare com essa encenação. Eu vi David escondido debaixo da cama como um animal assustado. Vi as marcas no pescoço dele. Sei que você cortou o contato dele comigo e fez ele pedir demissão. Por um momento, Jessica não disse nada. Apenas me estudou com aqueles olhos frios. Então, lentamente, seu sorriso se desfez. Ah, disse, sua voz perdendo toda a doçura artificial. Então ele contou. A mudança foi tão dramática que senti como se estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente. A Jessica, doce e prestativa, havia desaparecido, revelando algo muito mais sombrio por baixo.
David é meu marido, Margaret. Não seu filhinho. Era hora de ele crescer e parar de depender da mamãe para tudo. Crescer? Você o está mantendo prisioneiro. Jessica riu, um som frio e metálico. Prisioneiro? Eu o estou moldando, transformando-o no homem que ele deveria ser. Um homem forte, independente, que não precisa telefonar para a mamãe todo santo dia. Ele não é um projeto, Jéssica. Ele é um ser humano com direito de escolha. Escolha? Ela se levantou da poltrona com um movimento fluido, como um predador. David nunca soube fazer escolhas sozinho. Sempre dependeu de você para tudo. Eu apenas transferi essa dependência para alguém mais. Adequado. Senti a raiva crescer dentro de mim. Adequado? Você o está destruindo. Eu o estou reconstruindo. Jéssica corrigiu, caminhando em minha direção. E devo admitir que você apareceu no momento perfeito. O que você quer dizer? Jéssica parou bem na minha frente, tão perto que eu podia ver as veias nos seus olhos. Eu estava me perguntando como lidar com o problema Margaret. Como fazer você sair definitivamente da vida do David. Mas agora vejo que posso matar 2 coelhos com uma cajadada só. Não estou entendendo. Está vendo, Margaret? David e eu vamos ter um bebê. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você está grávida? Ainda não, Jéssica disse com um sorriso que me arrepiou. Mas em algumas semanas eu vou estar. E quando isso acontecer, eu vou precisar que David seja completamente meu, sem distrações, sem interferências. Você não pode me impedir de ver meu filho ou meu neto. Não posso? Jéssica inclinou a cabeça. David já assinou alguns documentos muito interessantes recentemente. Procurações, transferências de conta. Se alguma coisa acontecesse comigo ou com nosso futuro bebê, especialmente se fosse causado por estresse familiar. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Você está chantageando meu filho. Eu estou protegendo minha família, Jéssica corrigiu. E se você for uma avó sensata, vai entender que o melhor para todos é você se afastar. Definitivamente. E se eu me recusar? Jéssica sorriu novamente, e desta vez não havia nada humano naquele sorriso. Então David vai descobrir que acidentes acontecem, Margaret. Principalmente com idosas que insistem em se intrometer onde não devem. Naquele momento, entendi que estava diante de alguém verdadeiramente perigoso. Não apenas manipuladora ou controladora, mas alguém capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. E o que ela queria era meu filho, completamente. Saí da casa do David naquele dia com as ameaças de Jéssica ecoando na minha cabeça, mas também com uma determinação que eu não sentia há anos. Ela havia cometido um erro crucial ao mostrar sua verdadeira face para mim. Agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. Durante 3 semanas, mudei completamente minha rotina. Comecei a fazer caminhadas matinais no bairro de David, sempre em horários diferentes, observando os movimentos de Jéssica. Descobri que ela tinha padrões mais complexos do que eu imaginava. Às terças e quintas, ela saía por volta das 2 da tarde e só voltava depois das 6. Nas quartas, saía bem cedo e passava o dia todo fora. Mas o que mais me intrigou foram as saídas noturnas, 2 ou 3 vezes por semana. Ela saía de casa depois das 10 da noite e só voltava de madrugada. No meio da 3ª semana, consegui uma oportunidade. Era uma quarta-feira, e Jéssica havia saído cedo como sempre. Usei minha chave e entrei na casa. Mas desta vez, levei algo comigo. Um celular pré-pago que havia comprado especialmente para David. Encontrei meu filho na cozinha, comendo um sanduíche que parecia ser sua primeira refeição em horas. Mãe, você voltou. Eu estava tão preocupado depois que Jéssica disse que vocês conversaram. O que ela te contou? David baixou a cabeça. Que você estava brava com ela. Que disse coisas horríveis sobre nosso casamento. Que talvez fosse melhor mantermos distância por um tempo. Sentei ao lado dele e segurei suas mãos. David, olha nos meus olhos. Eu jamais diria para você se afastar de mim. Jamais. Jéssica está mentindo. Vi o conflito nos olhos dele. Meses de manipulação não desaparecem do dia para a noite. Eu quero acreditar em você, mãe. Mas às vezes fico confuso. Jéssica me mostra mensagens que você supostamente mandou, áudios. Que mensagens? Textos dizendo que ela não é boa para mim, que nosso casamento foi um erro.
sua voz dizendo que eu era melhor solteiro. Meu sangue ferveu. David, eu nunca mandei mensagens assim. E com a tecnologia de hoje, é fácil falsificar áudios. Ela está fabricando evidências. Tirei o celular pré-pago da bolsa. Por isso trouxe isto. É um telefone que só nós dois vamos conhecer o número. Ela não pode interceptar o que ela não sabe que existe. David olhou para o aparelho como se fosse uma tábua de salvação. Onde eu vou esconder? Deixa comigo. Passamos a próxima hora procurando esconderijos pela casa. Finalmente, encontramos o lugar perfeito, dentro de uma lata de tinta velha no porão, embrulhado em plástico. Era um lugar que Jessica nunca pensaria em olhar. David, preciso te perguntar uma coisa importante. Jessica realmente está grávida? Ele franziu a testa. Ela disse que estava tentando engravidar. Mas nunca vi nenhum teste, nenhuma consulta médica. Por quê? Ela me disse que vocês iam ter um bebê. Usou isso como parte das ameaças. Que ameaças? Contei a David sobre nossa conversa. Sobre como Jessica havia revelado sua verdadeira personalidade. Vi a cor sumir do rosto dele gradualmente. Mãe, você precisa ter cuidado. Se ela descobrir que você está vindo aqui, eu sei, mas não vou deixar você sozinho com ela. Vamos encontrar uma saída juntos. Como? Ela tem evidências falsas contra mim. Se eu tentar sair, ela pode me acusar de qualquer coisa. Então vamos conseguir evidências reais contra ela. Expliquei meu plano. David usaria o celular secreto para documentar tudo, gravar conversas, fotografar qualquer coisa suspeita, manter um registro de todos os abusos. Eu investigaria o passado de Jessica por fora. Você acha que o nome dela pode ser falso? Tenho quase certeza. A história que ela conta não bate. Nenhuma foto de família, nenhum amigo antigo, nenhuma conexão com o passado. Pessoas não simplesmente surgem do nada aos 25 anos. David assentiu lentamente. Tem mais uma coisa, mãe. Às vezes ela recebe ligações em línguas estranhas. Pensei que fosse trabalho, mas agora... Que línguas? Não sei identificar, mas ela sempre fica nervosa depois dessas ligações. E tem uma gaveta no quarto que ela mantém sempre trancada. Você sabe onde ela guarda a chave? Ela carrega sempre no pescoço, dentro da blusa. Lá passamos mais uma hora conversando, planejando. Pela primeira vez em semanas, vi esperança nos olhos de David. Ele não estava mais sozinho. Quando chegou a hora de eu ir embora, ele me abraçou forte. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você, meu filho. Nunca. Nos dias seguintes, David começou a usar o telefone secreto. As mensagens que recebi me partiram o coração, mas também confirmaram minhas suspeitas. Ela passou a noite toda falando sobre você, dizendo que você era perigosa, que podia tentar me envenenar contra ela. Gravei tudo. Encontrei papéis estranhos na gaveta dela. Consegui fotografar quando ela estava no banho. Tem documentos com nomes diferentes. Mãe, ela não está grávida. Encontrei embalagens de pílulas anticoncepcionais escondidas. Ela mentiu sobre tudo. Enquanto isso, eu estava fazendo minha própria investigação. Contratei um detetive particular, algo que nunca pensei que faria na vida, para pesquisar o passado de Jessica. O que descobrimos me deixou enjoada. Jessica não era o nome verdadeiro dela. Ela se chamava Angela Morrison e tinha um histórico criminal em 2 estados diferentes: fraude, chantagem e, mais perturbador ainda, ela havia sido casada outras 3 vezes. Todos os casamentos haviam terminado com os maridos em situações financeiras desesperadoras. Um dos ex-maridos havia se suicidado. O detetive me mostrou fotos dos outros homens. Todos tinham o mesmo perfil: jovens profissionais bem-sucedidos, próximos às mães, sem muita experiência com relacionamentos sérios. Ela tem um padrão específico, explicou o detetive. Ela procura homens vulneráveis emocionalmente, geralmente filhos únicos ou muito apegados às famílias. Isola eles sistematicamente e depois drena todos os recursos financeiros que consegue. E depois desaparece. Mas no caso do último marido, quando ele descobriu o esquema e ameaçou denunciá-la, ele me mostrou o artigo do jornal. O homem havia sido encontrado morto no próprio apartamento. Aparente suicídio. Nenhuma evidência de crime. Você acha que ela... Não posso provar nada, mas é uma coincidência interessante demais.
Saí do encontro com o detetive sabendo que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Jessica não era apenas uma mulher controladora. Ela era uma predadora profissional. E meu filho era a próxima vítima dela. Naquela noite, mandei uma mensagem para David no telefone secreto. Precisamos nos encontrar amanhã. Descobri coisas sobre Jessica que vão mudar tudo. A resposta dele veio imediatamente. Ela marcou uma viagem para nós no fim de semana. Disse que seria nossa segunda lua de mel. Mãe, estou com medo. Olhei para a mensagem e senti um frio na espinha. Jessica estava acelerando seus planos. E se ela estava planejando uma viagem com David? Talvez ela tivesse decidido que era hora de partir para a próxima vítima. A mensagem de David sobre a viagem me manteve acordada a noite inteira. Às 5 da manhã, eu estava no telefone com o detetive. Ela está acelerando o cronograma. Ele confirmou. Pelos padrões que identificamos, isso significa que ela já drenou o que queria das contas do seu filho ou descobriu que estamos investigando. O que fazemos? Temos evidências suficientes para a polícia? Não, mas temos o suficiente para confrontá-la. Se conseguirmos que ela confesse algo gravado. É arriscado demais. Senhora Margaret, com todo respeito, seu filho não tem tempo para um plano seguro. Ele estava certo. Se David saísse em viagem com Jessica, eu podia nunca mais vê-lo vivo. Marquei encontro com David para aquela tarde. Era quinta-feira, e Jessica tinha seu horário fixo de saída às 2. Mas quando cheguei na casa, algo estava diferente. O carro de Jessica estava na garagem. Toquei nosso código na campainha, mas ninguém atendeu. Usei minha chave e entrei devagar. A casa estava em silêncio absoluto, mas um silêncio pesado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. David? Chamei baixinho. Uma voz veio do andar de cima, mas não era David. Suba, Margaret. Temos muito o que conversar. Era Jessica, e sua voz tinha um tom que me fez o sangue gelar. Subi as escadas com cuidado, minha mão tremendo no corrimão. Encontrei Jessica sentada na cama do quarto principal, com o laptop aberto na frente dela. David estava sentado numa cadeira ao lado, mas algo estava muito errado. Suas mãos estavam atrás das costas, e vi uma corda amarrada em seus punhos. Jessica, o que você fez? Sente-se, ela disse, apontando para outra cadeira que havia sido colocada de frente para a cama. Temos algumas coisas para resolver. Onde está meu filho? David, você está bem? David levantou a cabeça e vi que estava com um curativo na testa. Seus olhos estavam alertas, mas havia algo de resignation neles que me aterrorizou. Estou bem, mãe. Mas ela sabe. Ela descobriu tudo. Jessica sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano. Descobri mesmo. O telefoninho secreto, as visitas, até mesmo seu detetive particular. Impressionante como você conseguiu reunir tanta informação sobre mim. Ela virou o laptop para mim. Na tela estava tudo. Fotos dos documentos que o detetive havia encontrado. Artigos sobre os ex-maridos, até mesmo nossas mensagens trocadas no telefone secreto. Como você, querida Margaret, você realmente achou que eu não notaria um detetive me seguindo? Ou que não descobriria sobre as visitas secretas? Eu sou muito melhor nisso do que você imagina. Jessica se levantou e começou a andar pelo quarto. Na verdade, devo agradecer. Você me forçou a acelerar meus planos, e isso acabou sendo positivo. David e eu vamos viajar hoje à noite, não no fim de semana. Para onde? Para longe, muito longe. Para um lugar onde vocês nunca mais vão se encontrar. Olhei para David tentando entender. Ele nunca vai concordar em desaparecer comigo. Ah, mas ele vai, Jessica disse, voltando para perto de David e pousando a mão no ombro dele de forma possessiva. Principalmente depois que souber que você teve um acidente trágico. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Um acidente? Muito triste. Uma senhora de 58 anos perdeu o controle do carro numa curva perigosa. Essas coisas acontecem com pessoas mais velhas. Você está louca. Eu sou prática. Jessica corrigiu. David vai ficar devastado, é claro. Vai se culpar por não ter se reconciliado com a mãe antes da tragédia. Vai precisar de muito apoio emocional. Sorte que ele tem uma esposa tão dedicada. David, você está ouvindo isso? Ela está planejando me matar. David olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu sinto muito.
Sinto muito por ter deixado chegar a este ponto. Não seja dramático, querido. Jéssica disse. Sua mãe viveu uma vida longa e plena. Não é como se fosse uma grande perda. A crueldade daquelas palavras me atingiu como uma bofetada física, mas também acendeu algo dentro de mim. Uma raiva que eu não sabia que existia. Jéssica, disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ou deveria dizer, Angela. Ela parou de andar. Por uma fração de segundo, vi surpresa em seus olhos. Ah, então você realmente descobriu. Impressionante. Descobri muito mais que isso. Sei sobre Marcus, Robert e James, seus outros maridos. Sei o que você fez com eles. O sorriso de Jéssica se desfez ligeiramente. Você não sabe de nada. Sei que Marcus se matou quando descobriu quem você realmente era. Sei que Robert perdeu tudo e acabou na rua. Sei que James era um idiota. Ela cortou, sua máscara finalmente caindo completamente. Todos eles eram idiotas. Homens fracos que não conseguiam aceitar que tinham encontrado alguém superior a eles. Superior? Você é uma assassina! Eu sou uma sobrevivente! Jéssica gritou, perdendo totalmente a compostura. Você não faz ideia do que é crescer sem nada, ser desprezada por todo mundo, ter que lutar por cada migalha. Então você decide destruir outras pessoas? Eu tomo o que deveria ser meu por direito. Ela estava caminhando freneticamente agora. Homens como David vivem vidas privilegiadas sem merecer. Eles precisam aprender o que é sofrer. David nunca te fez mal algum. David é fraco. Como todos os outros, ele merece o que vai acontecer com ele. Foi nesse momento que percebi que Jéssica havia cometido um erro fatal. Em sua fúria, ela não notou que David havia conseguido se libertar das cordas. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e vi determinação neles pela primeira vez em meses. Tudo aconteceu muito rápido. David se levantou silenciosamente atrás de Jéssica enquanto ela continuava gritando comigo. Quando ela se virou, ele estava com o telefone secreto na mão, gravando. Consegui tudo, ele disse, sua voz tremendo, mas firme. Cada palavra que você disse foi gravada. Jéssica olhou para o telefone, depois para David, depois para mim. Por um momento, pareceu completamente perdida. Então seu rosto se contorceu numa expressão de ódio puro. Vocês acham que isso vai resolver alguma coisa? Acham que a polícia vai acreditar numa gravação que pode ter sido editada? Talvez não, David respondeu. Mas eles vão investigar. E quando investigarem, vão encontrar tudo o que você fez. Com Marcus, com Robert, com James e comigo, eu acrescentei. Todas as ameaças, toda a manipulação, está tudo documentado. Jéssica olhou de um para o outro e pela primeira vez desde que a conheci, vi medo em seus olhos. Vocês destruíram tudo, ela sussurrou. Não, David disse caminhando para ficar ao meu lado. Você destruiu. Nós apenas decidimos não deixar você continuar. Jéssica ficou parada por um longo momento, seu peito subindo e descendo rapidamente. Então, sem aviso, ela correu em direção à porta. David e eu corremos atrás, mas ela já estava descendo as escadas. Ouvimos a porta da frente bater e o barulho do carro dela arrancando. Ficamos parados na escada, abraçados, ouvindo o som do motor se afastar. Ela voltou? Perguntei. David balançou a cabeça. Não, ela sabe que acabou. Jéssica nunca fica quando perde o controle. Ele estava certo. Nós nunca mais vimos Jéssica. 6 meses depois, eu estava sentada no jardim da nossa nova casa, observando David plantar rosas vermelhas na horta que estávamos criando juntos. O sol da tarde iluminava seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, vi paz nos seus olhos. Depois que Jéssica fugiu naquela tarde terrível, nossa vida mudou completamente. Não de uma hora para outra. A recuperação de David foi um processo longo e às vezes doloroso, mas mudou. Primeiro, fomos à polícia. A gravação que David conseguiu, combinada com todas as evidências que o detetive havia reunido, foi suficiente para abrir uma investigação oficial sobre Jéssica, ou Angela Morrison, seu nome verdadeiro. O detetive estava certo sobre ela. A polícia descobriu que ela havia deixado um rastro de vítimas em 5 estados diferentes. Marcus, James, Robert eram apenas os casos mais extremos.
Havia outros homens que ela havia manipulado e roubado ao longo de quase uma década. O padrão era sempre o mesmo. O investigador responsável pelo caso nos explicou algumas semanas depois. Ela procurava homens jovens, bem-sucedidos, com laços familiares fortes, isolava eles das famílias, assumia controle das finanças e, quando conseguia o que queria, desaparecia. No caso de David, algo mudou. O que mudou? Perguntei. Você não desistiu, Sra. Margaret. Na maioria dos outros casos, as famílias acabavam se afastando quando ela começava a manipulação. Você continuou lutando. David segurou minha mão durante toda aquela conversa. Ele ainda estava magro, ainda tinha pesadelos às vezes, mas estava se fortalecendo a cada dia. A terapia ajudou muito. David insistiu que fizéssemos sessões juntos para reconstruir nossa relação depois de tudo que Jessica havia distorcido entre nós. Ela foi muito inteligente, nossa terapeuta explicou numa das sessões. Ela usou o amor que vocês sentem um pelo outro como arma. Fez David acreditar que você era possessiva e fez você se questionar se não estava sendo invasiva demais. Como pessoas assim conseguem fazer isso? Perguntei. Elas estudam as pessoas, encontram as inseguranças, os medos e os exploram. Jessica sabia que David se preocupava em decepcionar você e sabia que você se preocupava em ser uma mãe controladora. Ela alimentou essas preocupações até elas se tornarem armas contra vocês. Foi durante essas sessões que David me contou detalhes sobre o casamento que me partiram o coração. Como Jessica havia gradualmente substituído todas as pessoas importantes na vida dele por ela mesma. Como ela o convenceu de que seus amigos eram invejosos, que eu era manipuladora, que até mesmo o terapeuta que ele tentou procurar uma vez estava tentando separá-los. O pior era que ela sempre tinha evidências. David me contou numa tarde chuvosa enquanto bebíamos chá na cozinha da casa nova. Mensagens falsas suas, áudios editados, até mesmo fotos manipuladas. Quando você tem uma pessoa 24 horas por dia te dizendo que todo mundo está contra você, e ela tem provas, você começa a duvidar da própria sanidade. Por que você não tentou sair antes? David ficou quieto por um longo tempo. Porque eu tinha vergonha, mãe. Vergonha de ter sido tão ingênuo, de ter deixado isso acontecer. E porque ela me convenceu de que se eu tentasse sair, ninguém acreditaria em mim. Que você ficaria do lado dela porque ela era a nora perfeita. Entendi então por que havia sido tão difícil para ele aceitar minha ajuda no início. Jessica havia passado meses plantando sementes de dúvida sobre todos os relacionamentos importantes da vida dele. A casa nova foi ideia minha. David queria ficar na casa onde tudo aconteceu. Dizia que não ia deixar Jessica ganhar, tirando ele de lá. Mas eu insisti. Não é sobre ganhar ou perder, expliquei para ele. É sobre recomeçar. Aquela casa tem memórias ruins demais. Vamos encontrar um lugar que seja nosso, sem fantasmas. Encontramos uma casa pequena, mas aconchegante a 2 cidades de distância. Longe o suficiente para nos sentirmos seguros. Perto o suficiente para David não ter que largar tudo de uma vez. Ele conseguiu emprego num escritório de advocacia local. Um escritório pequeno, familiar, onde todos sabiam nossa história e foram muito compreensivos. Você quer morar comigo? David perguntou quando sugerimos nos mudar juntos temporariamente. Só até você se sentir pronto para viver sozinho novamente, respondi. Se é isso que você quer. Mas passaram-se os meses e nenhum de nós mencionou David se mudar. A verdade é que os dois estávamos gostando de ter companhia. Eu havia percebido como tinha ficado solitária depois da morte de Harold, e David estava redescobrindo como era bom ter alguém que se importava de verdade com ele. Não foi fácil. David ainda tinha crises de ansiedade. Às vezes acordava no meio da noite verificando as portas e janelas. Outras vezes ficava paralisado quando o telefone tocava, com medo de que fosse Jessica. Mas com o tempo, esses episódios foram ficando mais raros. Jessica nunca tentou entrar em contato conosco diretamente, mas o investigador nos disse que ela havia sido vista em outros estados, provavelmente procurando a próxima vítima, ele explicou. Pessoas como ela não param, apenas mudam de território. A ideia de que ela estava lá fora, fazendo isso com outra família, me incomodava profundamente. Mas eu havia aprendido que não podia salvar todo mundo. Só podia cuidar de quem estava perto de mim.
E David estava se curando. 6 meses depois daquela tarde terrível, ele estava plantando rosas no nosso jardim e sorrindo. Havia ganhado peso, estava dormindo melhor e, mais importante, estava confiando nos próprios instintos novamente. Mãe, ele disse, limpando a terra das mãos. Tenho uma coisa para te falar. Meu coração deu um pulo. Depois de tudo que passamos, eu ainda ficava nervosa com conversas sérias. O que é? Conheci alguém. Senti uma mistura de alegria e terror. Conheceu como? David Hill. Numa forma muito normal. Ela trabalha na biblioteca onde vou estudar para o exame da OAB. Conversamos algumas vezes sobre livros. E nada demais. Só, gostaria que você a conhecesse. Se ela topar, claro. Não quero pressionar ninguém. Vi como ele estava sendo cuidadoso, como havia aprendido a não se precipitar. Jéssica havia quebrado muito mais do que sua confiança em outras pessoas. Ela havia quebrado sua confiança em si mesmo. Mas ele estava reconstruindo isso também. Claro que quero conhecê-la. Como ela se chama? Sarah. E mãe, ela sabe tudo. Sobre Jéssica, sobre o que aconteceu. Contei desde o começo porque aprendi que relacionamentos baseados em mentiras não funcionam. E ela ficou assustada? No início, sim. Mas ela disse que admirava minha honestidade e que admirava como você lutou por mim. Senti os olhos encherem de lágrimas. David, eu sei que você se culpa às vezes, por não ter percebido antes, por ter demorado para agir. Mas mãe, você me salvou. Literalmente me salvou. Olhei para meu filho. Não mais o homem quebrado que eu havia encontrado escondido debaixo da cama, mas uma pessoa inteira novamente. Diferente de antes. Mais cautelosa, talvez, mas mais forte também. Nós nos salvamos, corrigi, juntos. Naquela noite, depois que David foi dormir, fiquei na varanda olhando as estrelas. Pensei em Jéssica, em onde quer que ela estivesse. Pensei nas outras famílias que ela tinha destruído e nas que ela ainda poderia destruir. Mas principalmente pensei no meu filho, seguro na cama do andar de cima, sonhando com seu futuro ao invés de ter pesadelos com seu passado. Jéssica havia tentado nos separar, nos destruir. Havia quase conseguido. Mas no final, tudo que ela conseguiu foi nos tornar mais fortes, nossa ligação mais profunda. Porque há algumas coisas que nenhuma manipulação pode quebrar completamente. O amor verdadeiro entre uma mãe e um filho é uma delas. E no final,